Como subir de nível tão rápido que parece até trapaça? As pessoas vão olhar para você e dizer: não é possível. Esse cara fez um pacto com o universo. Mas não é pacto, é entendimento, é vontade. Só que não aquela vontade comum, a vontade que a gente ouve em vídeos por aí. Tenha foco, tenha um sonho, pense positivo. Não. Eu estou falando de uma vontade selvagem, animal, divina. Aquela vontade que grita no fundo do peito quando o corpo quer dormir. Aquela força que você não consegue explicar, mas sente que vem de algum lugar muito mais profundo do que o pensamento. Essa vontade é o fogo da criação. É o que desperta o ser humano adormecido dentro de você. Porque, no fundo, o que separa quem muda de vida de quem continua preso não é sorte, nem talento, nem conhecimento. É vontade. Mas uma vontade tão grande que incomoda o mundo à sua volta. As pessoas não se apaixonam por quem você é hoje. Elas se apaixonam pelo sonhador que vive dentro de você. Aquela parte que acredita, que sente, que imagina. Você pode ser um funcionário de uma loja, um estudante perdido, um artista tentando, não importa. Existe dentro de você um herói antigo, uma centelha que o tempo não apagou. E é esse herói que atrai tudo o que a sua alma deseja. O universo é apaixonado por essa parte de você. Mas o problema é que a maioria das pessoas esqueceu o que é vontade. Elas acordam, trabalham, reclamam, dormem. Vivem em piloto automático, confundindo rotina com vida. E não percebem que o que transforma o homem em algo divino não é o que ele faz, é o quanto de vontade ele coloca naquilo. A vontade é a única coisa que distorce a realidade. A diferença é que você já faz isso o tempo todo. Só não percebe. Você quer ser amado, mas carrega medo de ser traído. Quer ser rico, mas pensa como quem tem medo de perder. Quer ser livre, mas vive preso às mesmas ideias de sempre. E o universo, obediente, replica exatamente isso. Ele não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sente. Você vive no seu próprio mundo, um mundo criado pelas suas crenças, seus medos e pela forma como você enxerga tudo. E até entender isso, você vai achar que o problema está fora, no governo, na sorte, nas pessoas. Mas o problema nunca esteve fora. O mundo que você vive é o reflexo do mundo que existe dentro de você. Quer mudar de vida? Antes de fazer qualquer coisa, encontre a sua vontade verdadeira. Aquela que vem de dentro, não a que o mundo te ensinou a ter. Pergunte-se em silêncio: quem eu quero ser de verdade? Como eu quero estar daqui a um mês, um ano, 10 anos? Se eu não tivesse medo de nada, o que eu faria agora? E quando essa resposta vier, mesmo que seja pequena, tímida, sussurrada, segure-a com força. Ela é a centelha. É o ponto onde o impossível começa a se curvar. Porque sem vontade, você é apenas uma folha levada pelo vento. Mas com vontade, você é o próprio vento. Sabe qual é o maior vício da humanidade? Não é o cigarro, nem o álcool, nem o dinheiro. É o sofrimento. Sim, o sofrimento. O ser humano é apaixonado pela própria dor, e o mais triste é que quase ninguém percebe. A gente cresce ouvindo que sofrer é digno, que a vida é dura, que é assim mesmo, e vai aceitando. Vai engolindo cada derrota como se fosse destino. E um dia, sem perceber, você começa a achar confortável estar triste. Começa a achar normal que tudo seja difícil. E o que era dor vira rotina. Quando te perguntam como você está, você responde sem pensar: ah, na correria, cansado, está difícil. Mas o que você está dizendo, na verdade, é: eu me acostumei com a dor. O amor ao sofrimento é uma prisão invisível. Você acha que está vivendo, mas está apenas revivendo as mesmas emoções, os mesmos medos, as mesmas histórias, os mesmos padrões. E não é culpa sua. Você aprendeu isso. O mundo te ensinou que sofrer é virtude, que felicidade é suspeita, que se está tudo bem é porque alguma coisa ruim vai acontecer.
Mas eu vou te dizer uma coisa: isso não é vida. Isso é uma hipnose coletiva. O sofrimento tem um cheiro familiar. Ele parece com a casa onde você cresceu, com os dramas dos seus pais, com a sensação de controle no meio do caos. E o ser humano ama o que é familiar, mesmo que doa, mesmo que destrua. Por isso tanta gente vive reclamando do trabalho, mas não sai. Vive em relacionamentos ruins, mas não vai embora. Porque o sofrimento virou lar, virou identidade. E enquanto a dor for o seu endereço emocional, a vida vai continuar te enviando correspondência lá. Mas há um jeito de sair. E ele começa com uma palavra antiga, esquecida, quase sagrada: abnegação. Abdicar-se. Deixar de ser o que a dor quer que você seja. Abdicar-se é olhar para tudo o que é familiar, as tristezas, as desculpas, as crenças limitantes, e dizer: obrigado por me proteger até aqui, mas eu não preciso mais de vocês. É entender que não existe glória em permanecer ferido. A vida não te recompensa por resistir à dor. Ela te recompensa por superá-la. Existe uma passagem antiga que fala sobre isso, sobre o povo que viu o impossível e, mesmo assim, quis voltar para o que doía. Eles viram o mar se abrir diante dos próprios olhos. Caminharam em meio a paredes de água, presenciaram um milagre, mas dias depois disseram: queremos voltar para o Egito. Queriam voltar para o lugar da escravidão, porque o novo assustava mais do que o sofrimento conhecido. E é isso que você faz quando volta para velhos hábitos, para antigos medos, para histórias que já deviam ter terminado. Você repete o mesmo erro dos que preferiram o deserto à liberdade, o erro de se apaixonar pelo próprio sofrimento. O amor à dor é o que faz você se tornar um anão psicológico, pequeno diante da própria vida, pequeno diante dos seus sonhos, pequeno diante do que você é capaz de ser, porque todo problema que você enfrenta nunca esteve fora, ele sempre esteve dentro da sua mente. O mundo externo é apenas um espelho, e se o espelho te mostra algo que você não gosta, não é quebrando o espelho que você muda a imagem, é mudando quem o espelho reflete. Enquanto você não abdicar da dor que te parece segura, você vai continuar encolhendo diante dos seus gigantes, e vai continuar chamando isso de vida normal. Mas a verdade é que você nasceu para algo muito maior. Você nasceu para andar de cabeça erguida entre o medo e a fé e dizer para o universo: eu escolho não ser pequeno, porque existe dentro de você uma força que não envelhece, não cansa e não desiste. Ela só precisa que você diga: chega. O sofrimento não é um castigo, é um convite para acordar. E quando você decide sair do ciclo da dor, a realidade começa a se reorganizar em volta de você. É como se o universo respirasse aliviado e dissesse: finalmente, ele entendeu. Não é o mundo que precisa mudar, é o significado que você dá a ele. A dor vai continuar existindo, mas ela não precisa mais te definir. Você pode atravessar o mar e não olhar para trás, e quando fizer isso, vai descobrir que o paraíso nunca esteve longe. Ele sempre esteve dentro. Dentro de cada um de nós existe um Golias, e ele não vive fora, ele vive dentro da mente. O seu Golias é o medo que te paralisa, é a insegurança disfarçada de razão, é a voz que te convence a desistir porque não é o momento certo. É o gigante que cresce toda vez que você se encolhe. Mas da mesma forma, dentro de cada um de nós, também existe um Davi, pequeno por fora, imenso por dentro. Davi não venceu Golias com uma espada, com exército, nem com sorte. Ele venceu com uma pedra e uma fé inabalável. A metáfora é simples e brutal. Você não precisa de tudo. Você precisa do que é seu, da sua pedra, da sua fé, da sua vontade. Todo mundo ao redor de Davi dizia que era impossível, que ele não tinha tamanho, nem preparo, nem armadura. Mas o que eles não sabiam é que quem tem fé não precisa de armadura. A fé é o metal invisível que cobre quem decide não ter medo.
E é isso que você precisa entender. O seu gigante não é o problema. O seu gigante é o tamanho que você dá ao problema. Enquanto você o enxerga como algo enorme, você se torna o anão psicológico da sua própria vida. Mas quando você entende que o Golias está dentro da sua mente, a pedra certa é o suficiente. Essa pedra se chama força de vontade. É pequena, mas muda o mundo quando lançada com fé. É leve, mas carrega o peso de toda uma história. E quando você arremessa essa pedra contra a culpa, o medo, a procrastinação, a dúvida, ela não apenas acerta o gigante, ela acerta o centro da mentira que você contou a si mesmo durante anos. A mentira de que você não pode. A cada vez que você age com fé, o gigante cai um pouco mais. A cada vez que você acredita em si, a mente encolhe o medo. O problema é que você foi ensinado a adorar seus gigantes, a transformá-los em deuses, a chamá-los de vida, realidade, circunstância. Mas tudo isso é bezerro de ouro, ídolos de preocupação que você ergueu sem perceber. E toda vez que você se ajoelha diante do medo, você está orando para um Deus falso. O dinheiro, o amor, o status, a opinião alheia, nada disso é Deus. Deus é o poder criador que pulsa dentro de você quando você decide agir. A idolatria moderna é sutil. Não se faz mais com ouro. Se faz com ansiedade, comparação e medo. Quando você passa o dia pensando em como tudo é difícil, você está sacrificando sua fé no altar da escassez. Quando você acredita que ninguém presta, você está adorando a solidão. E quando você repete, eu não consigo, você está erguendo um templo para o fracasso. E o universo generoso e neutro responde como um eco, que assim seja. Mas aqui está o segredo que muda tudo. O mundo não é o que é. O mundo é o que você acredita que ele é. Você não vive no mundo. Você vive no seu mundo. No universo que a sua mente escolhe ver. O mundo é redondo, dizem. Mas o seu mundo tem fronteiras traçadas pelas suas crenças. E enquanto você não muda o mapa, você vai continuar caminhando em círculos dentro do mesmo deserto. Quer sair? Assopre o pó. O mundo é pó. As crenças são pó. O medo é pó. Se você assopra, ele se desfaz. E tudo o que sobra é o espaço aberto onde você pode construir o novo. Você já percebeu como uma crença é traiçoeira? Ela começa com uma frase, e antes que você note, ela se transforma em realidade. Dinheiro é difícil. Amor é perigoso. Sucesso é para poucos. Essas palavras parecem pequenas, mas constroem muralhas invisíveis. E você, sem perceber, vive preso nelas, como um rei sem trono dentro do próprio castelo. Mas há algo maior do que a crença: a escolha. A escolha é o que liberta. O universo é um campo infinito de possibilidades. Tudo já existe: riqueza, amor, paz, alegria. Mas você só experimenta o que escolhe enxergar. As pessoas acham que precisam criar a vida dos sonhos. Mas a verdade é que você só precisa escolher a versão de você que já vive essa vida. Você vê pessoas ricas e pobres, felizes e tristes, vivendo no mesmo planeta, sob o mesmo sol. A diferença não está no mundo, está no espelho que cada um segura. O livre-arbítrio não é sobre agir, é sobre escolher o que ver. E a realidade se curva diante da visão de quem não duvida. Então, escolha. Escolha ver abundância onde antes havia escassez. Escolha ver amor onde antes havia carência. Escolha ver fé onde antes havia medo. Porque o cego não vê a luz não porque ela não existe, mas porque ainda não aprendeu a abri-los. A realidade é uma escola. E a lição mais antiga é simples. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. Você quer mudar de vida? Então pare de tentar mudar o mundo e comece a mudar o que ele reflete dentro de você. A pedra está na sua mão. O gigante está na sua mente. O campo de batalha é o agora. E se você lançar sua fé hoje, mesmo que tremendo, mesmo que com medo,
O impossível vai cair diante de você. Você não cria o mundo, você o escolhe. Pode parecer simples demais, quase ingênuo, mas é a verdade mais profunda que existe. O universo não é um campo vazio esperando por você construir algo. O universo é um oceano infinito de possibilidades já prontas. E cada pensamento que você tem é um remo que te leva para uma dessas margens. O problema é que a maioria das pessoas rema sem saber para onde vai. Elas dizem, quero mudar de vida, mas continuam escolhendo os mesmos sentimentos, as mesmas histórias, as mesmas dores. E depois chamam isso de destino. Não existe destino, existe direção. E direção é escolha. Você escolhe o que vê, o que sente, o que repete. Você escolhe qual história se conta antes de dormir e qual emoção alimenta ao acordar. E cada escolha pequena constrói o grande cenário da sua vida. A realidade não é o que acontece. A realidade é o significado que você dá ao que acontece. Dois olhares sobre o mesmo dia criam dois mundos completamente diferentes. Um vê fracasso, o outro vê aprendizado. Um vê problema, o outro vê possibilidade. Um se torna prisioneiro, o outro se torna criador. O universo é um espelho, e ele nunca mente. Ele só reflete. Você acredita que tudo é difícil? O universo te dá montanhas. Você acredita que tudo é passageiro? O universo te dá areia movediça. Você acredita que é amado? O universo te entrega corações abertos. O espelho não tem culpa do reflexo. Ele apenas devolve o que você mostra. As pessoas dizem que a vida é dura. Mas o que é a vida, se não a soma das escolhas que você faz entre um nascer do sol e outro? Você escolhe se acorda reclamando ou agradecendo. Escolhe se age ou adia. Escolhe se fala com fé ou com medo. E o curioso é que o universo não te julga por isso. Ele apenas obedece. Ele não distingue sarcasmo de verdade. Não entende ironia, nem dúvida. Ele entende frequência. Por isso, a sua vida é a tradução perfeita da frequência que você mais repete. Tudo o que você vê, riqueza, pobreza, amor, solidão, está acontecendo ao mesmo tempo, agora. Mas a sua mente, como uma lente, foca apenas em uma versão da realidade. E a versão que você escolhe ver é a que ganha forma. É como mudar o canal de uma rádio. A música já está tocando, você só precisa sintonizar. Mas se continua girando o botão da mesma forma, vai ouvir a mesma estação repetindo os mesmos ruídos. E a maioria das pessoas vive assim, presas no mesmo canal de pensamento, achando que o problema é a música, quando na verdade o problema é a sintonia. Quer mudar sua vida? Mude de estação. Mas não basta falar eu quero o novo. Você precisa sentir o novo. Precisa agir como quem já está nele. Porque o universo não entrega o que você pede. Ele entrega o que você se torna. Essa é a parte que dói para muita gente, porque significa que você é o único responsável pela sua realidade. Não dá mais para culpar o passado, os pais, o sistema, o azar. Tudo isso pode ter influenciado, mas nada disso te define. A partir do momento em que você entende o poder da escolha, você perde o direito de ser vítima e ganha o poder de ser criador. Mas escolher não é só pensar, é viver de acordo com o que se escolheu. Se você escolhe abundância, pare de falar de escassez. Se você escolhe amor, pare de agir com medo. Se você escolhe paz, pare de alimentar a guerra dentro de si. A mente precisa da prova da escolha, e a prova vem através da ação. A vida vai testar você, não porque ela duvide de você, mas porque ela quer ver se você duvida de si mesmo. Ela vai te mostrar o oposto daquilo que você disse querer, para ver se você realmente já mudou de frequência. E se você mantiver a fé mesmo quando tudo parecer o contrário, então o universo entende. Ele entendeu. Agora sim, ele escolheu. A realidade é um espelho, mas também é um eco, e o que você grita dentro de si volta multiplicado. Por isso, cuidado com o que você chama de minha vida.
Cada vez que você diz essa frase, você está descrevendo o universo que vai continuar te acompanhando. Minha vida é corrida. Minha vida é difícil. Minha vida é sem sorte. Cada palavra é um feitiço. E cada feitiço é uma escolha. Quer quebrar o ciclo? Troque as palavras. Troque as emoções. Troque as escolhas. Porque a vida não muda quando você entende. Ela muda quando você escolhe diferente. Um cego não pode ver a luz, mas a luz nunca deixou de brilhar. Ela está ali, esperando o momento em que o olhar se abre. O universo é assim. Ele nunca te nega nada. Ele apenas espera que você o veja com os olhos certos. A partir de agora, toda vez que algo parecer impossível, lembre-se, não é sobre merecer, é sobre escolher. Escolha acreditar. Escolha agir. Escolha amar. E o universo vai se alinhar a você como ferro a um ímã. Porque no final das contas, a realidade não é um muro, é um espelho. E você é o reflexo que decide o que o espelho mostra. O pensamento é o céu, o sentimento é a terra. E o milagre só acontece quando os dois se encontram. Você pode pensar grande, mas se o que sente é pequeno, o universo entende o pequeno. Você pode repetir mantras, escrever metas, fazer visualizações, mas se por dentro você vibra medo, escassez ou dúvida, tudo isso é só barulho no vazio. O universo não escuta palavras, ele escuta vibração. E a vibração nasce da coerência entre o que você pensa e o que você sente. As pessoas acreditam que basta acreditar. Mas a fé verdadeira não é um pensamento bonito, é uma emoção estável, um estado interno de confiança tão profundo que nada do lado de fora consegue te desalinhar. Pense assim: a mente é o projetor, o coração é o filme e o mundo é a tela. Você pode trocar o projetor quantas vezes quiser, mudar a lente, ajustar o foco, mas se o filme continua o mesmo, a história não muda. Quando você pensa em algo que deseja, mas sente que não é possível, você está em guerra consigo mesmo. É como tentar acender uma lâmpada com fios trocados. A energia até passa, mas nunca ilumina. O verdadeiro poder é alinhamento, é pensar algo e sentir que já é real. É desejar e, ao mesmo tempo, estar em paz. Lembra do que disseram um dia? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa frase fala sobre foco, sobre enxergar o mundo com os olhos do coração. Quando o pensamento, o céu, e o sentimento, a terra, se unem, a luz nasce dentro, e o universo inteiro se reorganiza ao redor dessa luz. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando há separação entre o que você pensa e o que você sente, tudo trava. A mente diz: eu quero ser feliz. Mas o coração ainda guarda mágoa. A mente diz: eu quero prosperar. Mas o corpo vibra medo. A mente diz: eu acredito. Mas o peito ainda duvida. E o universo, sempre obediente, não sabe o que entregar. Porque ele não entende confusão, ele entende clareza. Clareza é o idioma dos milagres. E clareza acontece quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz dizem a mesma coisa. Não é só pensamento positivo. É coerência energética. Pense o bem, sinta o bem, haja no bem. Esse é o triângulo sagrado da criação. A mente sozinha é seca. O coração sozinho é cego. Mas juntos, eles são o sopro da vida. Você foi feito para unir o que o mundo separou: o espiritual e o físico, o invisível e o palpável, o pensamento e o sentimento. É assim que o céu toca a terra, e é assim que o humano toca o divino. Quer ver o impossível acontecer? Então comece a sentir como quem já tem. Fale como quem já é. Haja como quem já chegou. Não é fingir. É vibrar no futuro como se ele já fosse o agora. Porque o tempo não é uma linha, é um espelho. E quando você se alinha internamente, o reflexo do futuro aparece diante de você. Mas o alinhamento não acontece quando tudo está perfeito. Ele acontece no meio do caos. Quando a mente quer desistir, mas o coração diz: confia.
Quando tudo parece cair, mas algo em você permanece de pé. É ali que o céu se dobra sobre a terra. A coerência não é ausência de medo, é presença de fé. Você quer manifestar algo? Então pare de pedir e comece a agradecer, porque o agradecimento é a assinatura energética de quem já recebeu. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo ao universo: eu confio. E o universo, em resposta, abre caminho entre o invisível e o real. Nada acontece fora do alinhamento, e nada deixa de acontecer quando ele existe. O que você pensa cria o molde. O que você sente dá forma. O que você faz materializa. Três forças, um só poder. E quando você entende isso, você percebe que nunca foi o acaso. Foi sempre você, criando o céu dentro da própria terra. Todo ser humano nasce livre, mas com o tempo vai se tornando prisioneiro de algo que ninguém vê. Cadeias invisíveis feitas de emoções mal compreendidas, de experiências antigas, de palavras ditas por quem já nem lembramos o rosto. E o nome dessas correntes é simples: medo. O medo é o carcereiro mais silencioso da terra. Ele não grita, ele sussurra. Não te proíbe de sonhar, apenas te convence a adiar. E é assim que ele vence. O medo não te paralisa com gritos, ele te acalma com desculpas. Agora não, melhor esperar. E se não der certo? E se rirem de mim? E enquanto você conversa com o medo, a vida passa. Existem 5 medos principais, 5 espectros que habitam a mente de quem ainda não se reconheceu Criador. E cada um deles rouba uma parte da sua liberdade. Vamos nomeá-los, porque o que é nomeado perde poder. Primeiro, o medo do julgamento. Esse é o primeiro, o mais comum, e talvez o mais cruel. É o medo de ser visto, de ser diferente, de ser quem é. Você não nasceu com esse medo. Você aprendeu ele. Aprendeu quando foi criticado por sonhar alto demais. Quando te chamaram de estranho por pensar diferente. Quando disseram que você devia ser mais normal. E então você começou a esconder sua luz para não incomodar os que viviam na sombra. Mas o medo do julgamento é uma armadilha, porque quem teme o olhar dos outros esquece de olhar para si. O segredo é entender: ninguém está realmente te olhando. As pessoas estão presas demais tentando esconder os próprios medos, e o que elas julgam em você é apenas o reflexo do que reprimem nelas mesmas. 2. O medo da morte. O segundo medo é o mais antigo. Ele vive na carne. É o instinto que nos fez sobreviver, mas que agora nos impede de viver. A morte não é o fim, é o espelho do desapego. O medo da morte é, na verdade, o medo de perder o controle, o medo de deixar o conhecido e entrar no invisível. Mas toda transformação exige morte. Morte de um velho eu, morte de uma antiga versão, morte de uma identidade que já não cabe. O nascer dói porque vem da morte do que éramos, e o medo de morrer é o medo de renascer. Você não precisa lutar contra a morte, precisa apenas lembrar: tudo o que é verdadeiro em você não morre, só muda de forma. 3. O medo da velhice. Esse medo se disfarça de vaidade. É o medo de perder o brilho, o corpo, o tempo. Mas o verdadeiro medo da velhice é o medo de não ter vivido, porque quem vive de verdade não teme envelhecer, teme não ter sentido. O corpo envelhece, mas a alma só amadurece. E quando o espírito cresce, o tempo se curva diante dele. As rugas não são o fim da beleza, são a assinatura do tempo que você ousou existir. Não tema envelhecer. Tema não ter se tornado ninguém enquanto o tempo passava. 4. O medo da pobreza. Esse é o medo mais disfarçado de lógica. É o medo que veste terno, que calcula, que finge ser responsabilidade. Mas no fundo, o medo da pobreza é o medo de não ser capaz de sustentar a própria vida. E ele nasce da crença de que o mundo é escasso, mas o universo é abundante. A natureza não economiza. Uma árvore não produz uma fruta, produz centenas.
O mar não tem uma onda, tem infinitas. A escassez é invenção humana. E toda vez que você vibra no medo da falta, você fecha a torneira do fluxo que já te alimentava. A abundância não vem para quem corre atrás. Ela vem para quem confia. 5. O medo da doença. O último medo é o mais silencioso. O medo daquilo que o corpo pode trair. Mas toda doença é um mensageiro, não um inimigo. O corpo fala o que a alma silencia. Ele grita o que a mente insiste em esconder. A dor física é a tradução do desequilíbrio energético. E o medo da doença é o medo de encarar o próprio desequilíbrio. Mas quando você ouve o corpo com amor, ele responde com cura. Porque o corpo é templo, não prisão. Você não é o seu corpo. Você é a energia que o mantém vivo. Esses 5 medos se entrelaçam, formando uma teia invisível. E você passa anos tentando resolver cada um separadamente, sem perceber que todos nascem do mesmo ponto, a desconexão da sua essência. O medo é o lembrete de que você esqueceu quem é, e o caminho de volta é lembrar. Lembrar que você é maior que o julgamento, mais eterno que a morte, mais jovem que o tempo, mais rico que o ouro, mais saudável que o corpo. Lembrar que você é vida, e a vida não teme a si mesma. A coragem não é ausência de medo, é o amor em movimento. O medo diz, e se der errado? A coragem responde, e se der certo? E nesse diálogo silencioso, o universo decide quem vence. A maioria das pessoas acha que vive no mundo, mas a verdade é que cada um vive no reflexo do seu próprio mundo interior. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. A realidade é um espelho, e o espelho nunca erra. Ele apenas devolve o que você mostra. Se você se enxerga pequeno, tudo à sua volta se agiganta. Se você se vê grande, até os montes se curvam ao seu passo. E não é mágica, é física da alma. Você reclama da vida? A vida replica o som da sua reclamação. Você agradece? A vida ecoa a gratidão. A realidade não te castiga, ela repete. Ela é como um lago imóvel. O que você joga nele, medo, amor, fé ou dúvida, retorna em ondas perfeitas na sua direção. Mas o erro é comum. As pessoas acham que a vida é algo que acontece com elas, quando, na verdade, a vida é algo que responde a elas. A diferença é imensa. Quem acredita que o mundo é fixo, luta contra o vento. Quem entende que o mundo é reflexo, aprende a dançar com ele. Imagine que sua mente é um projetor, e a realidade é apenas a tela. Muitos passam a vida tentando mudar a tela, quando o que precisa ser ajustado é o filme que está rodando dentro da cabeça. Você não pode mudar o que o mundo mostra sem mudar o que você pensa. A maioria das pessoas vive tentando consertar o lado de fora, mas não percebe que o lado de fora é apenas o eco do que vive dentro. Não existe mundo lá fora. Existe apenas o reflexo do que vibra aqui dentro. Você vê guerra, caos, confusão. Veja o que está travado dentro de você. Você vê beleza, abundância, amor? Então, parabéns. Você começou a ver com os olhos do Criador. O universo é neutro. Ele não tem preferência. Ele apenas obedece à vibração que você emite. Por isso, quem acredita na escassez, atrai escassez. Quem acredita na rejeição, repete histórias de rejeição. Quem acredita na abundância, encontra portas abertas onde todos só viam paredes. A realidade não tem moral. Ela tem espelho. Um mestre uma vez disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa frase não é sobre visão, é sobre percepção. Se os teus olhos forem bons, se a tua mente for pura, se o teu coração estiver limpo, tudo o que você enxergar será luz. Mas se teus olhos forem trevas, se teus pensamentos forem cinza, se teu coração estiver cansado, tudo o que você olhar parecerá escuro. E o mais cruel é que você vai acreditar que o mundo é escuro, quando na verdade é você quem apagou a luz. O mundo não está contra você. O mundo é você. Ele te imita com perfeição.
Ele segue as ordens dos teus sentimentos. Por isso, quando quiser mudar de vida, não lute com o mundo. Reconheça-se. Mudar de realidade não é sobre conquistar o que não existe, é sobre escolher o que já existe e está invisível aos olhos de quem ainda dorme. A vida não precisa ser construída, ela precisa ser permitida. E a permissão vem quando você troca o não posso por está tudo bem, o é difícil por é possível, o não sou capaz por eu sou. A realidade é maleável, mas ela não responde às palavras, ela responde à frequência. Você pode dizer, sou grato com os lábios, mas se o coração está murmurando, sou carente, é a voz do coração que o universo vai ouvir. Então, se você quer mudar o reflexo, não quebre o espelho, mude o rosto que ele reflete. Se tudo é um espelho, então toda pessoa que cruza o seu caminho é uma parte de você que veio se mostrar. O arrogante mostra o quanto você ainda precisa se aceitar. O bondoso mostra o quanto você já evoluiu. O que te irrita mostra onde você ainda sangra. E o que te inspira mostra quem você está se tornando. Cada encontro é um espelho. Cada conflito é uma oportunidade de cura. A vida não quer te punir. Ela quer te ensinar a se ver. E quando você se vê, você desperta. E quando desperta, o espelho se transforma e o mundo inteiro muda com você. A mente humana é um laboratório invisível. E dentro dela existe uma máquina que decide o que você vai viver. Os modelos de associação. Esses modelos são os fios que ligam o seu desejo às suas crenças. E é exatamente nesse ponto que a maioria se sabota sem perceber. Você diz, eu quero prosperar, mas dentro de você, a palavra prosperar ainda está ligada a sofrimento. Você quer dinheiro, mas associa dinheiro a esforço, dor, injustiça. Quer amor, mas associa amor a traição. Quer liberdade, mas associa liberdade a risco. E o cérebro é literal. Ele não faz o que você deseja. Ele faz o que você associa. Tudo o que você associa à dor, você evita. Tudo o que você associa a prazer, você busca. Simples. Brutal. Exato. Se em algum momento da sua história você viu alguém sofrer por causa de dinheiro, a sua mente aprendeu. Dinheiro é perigoso. E a partir daí, cada vez que você se aproxima da abundância, a sua mente começa a pisar no freio. Você procrastina, sabota, adia, desiste. Não é azar. É programação. Você não foge do sucesso. Você foge do que acredita que o sucesso vai te causar. O mesmo acontece com o amor. Quantas pessoas dizem, quero amar de novo, mas tenho medo de sofrer. Percebe a associação escondida? Amor igual dor. Intimidade é perda. Entrega é humilhação. E enquanto essa equação estiver gravada dentro de você, o subconsciente vai proteger sua dor, mesmo que isso custe a sua felicidade. Você não teme o amor, você teme reviver a dor associada a ele. Você não teme o fracasso, você teme o que acha que ele vai provar sobre você. Você não teme ser julgado, você teme confirmar o que já pensa de si mesmo. Tudo o que te trava não é a realidade, é a associação invisível entre um desejo e um trauma antigo. E a chave está em reescrever essas ligações. Quer mudar de vida? Não basta pensar diferente. Você precisa sentir diferente ao pensar nas mesmas coisas. Porque enquanto o seu corpo reagir a um desejo com medo, a sua mente vai proteger o medo e não o desejo. Reprogramar é trocar os cabos. É substituir o dinheiro, é difícil por dinheiro, é expansão. O amar é perigoso por amar é crescer. O ser visto é arriscado por ser visto é ser livre. E isso não é otimismo, é engenharia emocional. Seu cérebro é uma central elétrica de crenças. Cada pensamento tem um plugue. Cada emoção é uma corrente. E as combinações que você cria acendem ou apagam a sua realidade. Você quer luz, mas vive conectando os fios do medo. Desliga, reorganiza, reassocia. Pense no seguinte: tudo o que é difícil na sua vida,
em algum nível, você associou à dificuldade. E tudo o que flui com leveza, você associou à leveza. A mente é um campo de símbolos. E a vida, uma colheita dessas associações. Por isso, pessoas diferentes vivem experiências opostas sob as mesmas circunstâncias. Um vê um obstáculo, outro vê um degrau. Um vê problema, outro vê oportunidade. Um vê crise, outro vê reinvenção. Não é o mundo que muda, é a associação que muda. Reflita com calma. Quais são as ideias que você ainda liga à dor? Quais são os sonhos que você cancelou por medo de sentir o que sentiu uma vez? O que o seu corpo teme reviver, mesmo quando a sua mente diz quero ir? Tudo o que você chama de impossível é apenas algo que o seu sistema nervoso ainda não aprendeu a sentir com paz. Você não precisa destruir suas crenças. Precisa realinhar os significados. Porque o medo que você sente não vem das coisas, vem do sentido que você deu a elas. E o sentido pode ser trocado, sempre, com consciência, com presença, com treino. Você pode ensinar o seu corpo que o amor é seguro, que a abundância é natural, que ser visto é bonito, que o sucesso é leve, e o dia em que você fizer isso, o universo vai responder imediatamente porque ele não entende palavras, ele entende vibração. Cuidado com o que você associa, porque o universo entende o tom do seu coração, não o texto da sua boca. Você pode dizer, eu quero vencer, mas se o seu corpo vibra, eu tenho medo, a vida vai escolher ouvir o medo. Troque suas associações e o mundo inteiro vai se reorganizar. Pessoas que antes pareciam distantes vão se aproximar. Portas que antes eram de ferro se abrirão como se fossem de vento. E a realidade vai se curvar à nova assinatura que você emite. Você não precisa se esforçar tanto para mudar o mundo. Precisa apenas mudar as ligações dentro de si. A mente não é um inimigo, é um instrumento. Mas para usá-lo, você precisa entender a partitura. E a partitura são as suas crenças. Toque-as bem, e a sinfonia da sua vida muda de tom. Existe um momento em que o pensamento toca o coração e tudo o que antes era sonho começa a virar matéria. Esse momento se chama alinhamento. A mente é o céu, cheia de ideias, possibilidades, teorias, raciocínios. O coração é a terra, onde tudo germina, floresce, ganha forma, e enquanto o seu céu e a sua terra estiverem brigando, a sua realidade fica suspensa como uma semente que nunca encosta no solo. Você pensa em prosperar, mas sente culpa por querer mais. Pensa em amor, mas sente medo de ser rejeitado. Pensa em liberdade, mas sente que precisa agradar o mundo inteiro. E é por isso que nada muda, porque os seus pensamentos estão apontando para o norte, enquanto os seus sentimentos te puxam de volta para o sul. O universo não se move pelo que você pensa, ele se move pelo acordo silencioso entre o que você pensa e o que você sente. O céu cria, a terra confirma, e aqui está o segredo. Você só manifesta quando o céu e a terra dentro de você dizem a mesma coisa. Se a sua mente diz eu quero e o seu coração murmura eu tenho medo, o universo entende não estou pronto. Mas quando a sua mente pensa com fé e o seu coração sente com confiança, a realidade se dobra sem resistência. Por isso, a primeira forma de oração não é falar, é alinhar. Não adianta pedir abundância com a mente se o peito vibra escassez. Não adianta pedir amor se o coração está fechado por rancor. Não adianta pedir sucesso se, lá no fundo, você sente vergonha de ser visto. Assim na terra como no céu, você já ouviu isso. Mas poucos entendem o que realmente significa. Significa que os seus pensamentos, céu, precisam concordar com os seus sentimentos, terra. E quando isso acontece, o impossível perde o endereço. Então, como alinhar? Como unir o céu e a terra dentro de você? Com provas vivas, com movimento, com experiência. Você não cura o medo apenas pensando positivo. Você cura o medo provando ao corpo que não há perigo. Fale, se exponha, crie, ame,
Dê o seu melhor mesmo tremendo, porque cada vez que você age com fé, você está dizendo à sua mente: viu? Está tudo bem. E o corpo aprende a sentir segurança onde antes havia pânico. Esse é o verdadeiro milagre, o momento em que o pensamento e o sentimento entram em acordo e a sua energia começa a fluir sem atrito. Você se torna inteiro. E quando um ser humano se torna inteiro, o universo inteiro se reorganiza para servir a ele. Alinhar o céu e a terra é o mesmo que alinhar razão e intuição, ação e entrega, vontade e confiança. Você para de viver em conflito com o mundo. Você deixa de se sentir perdido. Você passa a ser guiado por uma força silenciosa que sabe o caminho. Mas cuidado! Um único grão de inferno dentro do seu paraíso pode distorcer tudo. Um pensamento de escassez, um sentimento de medo, uma memória de dor que você insiste em reviver, tudo isso é areia movediça espiritual. Não aceite, não alimente, não negocie com o medo. Quando a dúvida vier, e ela virá, respire e lembre: o mundo é pó, sopre, deixe ir. O que é leve fica, o que é verdadeiro floresce. O que é alinhado se manifesta. A mente é o mapa, o coração é a bússola e o corpo é o veículo. Quando os três andam juntos, você se move com poder, presença e propósito, e é aí que a vida começa a conspirar a seu favor. Existe dentro de cada ser humano um anão psicológico, uma parte pequena, amedrontada, que acredita que o mundo é maior do que ela. É essa parte que diz: não vai dar certo, você vai falhar, você vai ser julgado, você não é suficiente. E o pior, você acredita. O medo não destrói sonhos, ele apenas os encolhe até que caibam dentro da sua zona de conforto. O medo faz você trocar a grandeza pela segurança, a coragem pela aprovação, a alma pela rotina. Mas o medo não é inimigo, ele é apenas uma criança assustada que vive em você. E tudo o que essa criança quer é um adulto consciente que diga: eu estou aqui, vamos juntos. Você tem medo de ser julgado, mas o julgamento é só o eco da opinião que você já tem sobre si. Você tem medo de falhar, mas o fracasso é só o espelho da tentativa. E tentar ainda é vencer. Você tem medo de perder, mas esquece que tudo o que é real nunca se perde, apenas muda de forma. O medo da morte, por exemplo, ele é a raiz de todos os outros, porque tememos perder o corpo, o amor, o tempo sem entender que nada realmente morre, tudo apenas se transforma. A vida não é uma linha, é um círculo, e o fim é sempre um recomeço disfarçado. O medo da velhice é outro fantasma, mas quem envelhece primeiro é a mente, nunca o corpo. Existem jovens cansados e velhos brilhando. Porque juventude não é idade, é vibração. Enquanto a sua mente for leve, curiosa, cheia de vontade, nenhuma ruga poderá apagar a luz que você carrega. E o medo da pobreza? Esse é o mais silencioso e traiçoeiro, porque ele veste terno, fala bonito e se disfarça de prudência. Mas a verdade é que quem teme perder dinheiro nunca sente que tem o suficiente, porque tudo o que você segura com medo se transforma em escassez. Enfrentar o medo não é lutar com ele, é iluminá-lo. O medo é uma sombra, basta acender a luz da consciência e ele desaparece. Respire, olhe para dentro, pergunte: o que exatamente estou tentando evitar? E quando você responder com sinceridade, verá que o medo não passa de uma ideia antiga pedindo para ser atualizada. O mundo que você vive é feito das histórias que você conta. Cada frase que você repete sobre si mesmo é um tijolo na construção da sua realidade. E o que quase ninguém percebe é que a maioria vive dentro de uma narrativa herdada. Você diz: a vida é difícil, mas não é você quem diz, é a voz da sua infância. É a memória dos adultos cansados que te cercavam. Você diz: ninguém é confiável, mas essa frase nasceu no dia em que alguém te decepcionou. Você diz: eu não tenho sorte, mas essa crença foi construída aos poucos, toda vez que algo não saiu como o planejado,
e você decidiu que era culpa do destino. Essas frases são encantamentos, e o universo é literal demais para ignorá-las. Cada palavra é uma semente vibracional. E o que você fala com emoção, a realidade escuta como comando. A maioria das pessoas não vive a vida, vive a história que acredita sobre a vida. E por isso repete padrões, situações, dores. Porque o roteiro nunca muda enquanto o autor insiste nas mesmas linhas. Mas existe uma brecha, o agora. O momento presente é a única parte da eternidade que você pode tocar. E dentro dele, você pode editar o roteiro. Cada segundo é uma página em branco, e a frase que você escolher dizer agora pode reescrever o destino inteiro. Você não está condenado a repetir o que viveu, está sendo convidado a criar o que quer viver. A dor que se repete não é castigo, é apenas um lembrete. Você ainda está contando a mesma história. Mude a história, e o enredo muda. Então, pare e observe. Qual é a narrativa que rege sua vida hoje? Tudo é difícil? Ninguém fica? Dinheiro não é para mim? Reescreva. Diga: tudo flui. As pessoas certas permanecem. O universo me sustenta. E repita até sentir. Porque a emoção é a tinta que fixa a nova realidade no papel da existência. Você pode saber tudo, sentir tudo, acreditar em tudo, mas se não agir, nada acontece. O universo ama movimento. Ele é feito de ação, expansão, ritmo. E toda fé que não se transforma em passo vira teoria. A vida não responde à intenção, responde ao gesto. Não basta pensar, quero mudar. Você precisa fazer algo, mesmo pequeno, mesmo incerto, porque a ação é a ponte entre o invisível e o real. Muita gente espera sentir-se pronta para agir. Mas o segredo é o oposto. Você age para se sentir pronta. A coragem nunca vem antes do salto. Ela nasce no meio do ar. Ação não é correria, é sintonia. É fazer o que você pode, com o que tem, enquanto mantém o coração aberto para o que vem. Não é sobre controlar o resultado, é sobre responder ao chamado. Você quer prosperar? Dê o seu melhor no que está nas suas mãos agora. Quer amor? Ame mais. Comece oferecendo o que você sente falta. Quer paz? Pare de lutar contra o que é e traga presença ao que existe. O que você planta no invisível com emoção se manifesta no visível com precisão. O mundo é causa e efeito. Mas a causa não está fora. Ela nasce dentro, no ponto onde você decide agir apesar do medo. E quando você faz isso, quando você age com fé, você não está apenas mudando sua vida. Você está ensinando o universo como quer ser tratado. Não espere o sinal perfeito. O sinal é você. O universo não abençoa os planos. Ele abençoa o movimento. Conclusão. O segredo nunca foi segredo. Sempre esteve aí na vontade selvagem, na fé simples, na ação alinhada. O impossível não é o que não pode ser feito. É o que você ainda não decidiu fazer com verdade. Respira. De verdade agora. Fecha os olhos por um segundo e percebe. Você ainda está aqui. Você sobreviveu a todas as vezes que achou que não ia conseguir. Olha isso. Você venceu o impossível tantas vezes que o impossível cansou de tentar te parar. O mundo tentou te enterrar, mas esqueceu que você é semente. E o que faz uma semente crescer não é a luz, é a escuridão que ela suporta até brotar. Você não é pequeno. Você só está lembrando do tamanho que tem. Toda vez que o medo disser não dá, responda baixinho. Me observa. A vontade é o fogo. A fé é o oxigênio. A ação é o sopro que transforma tudo em chama. E quando você acende essa chama, o universo inteiro se curva para te iluminar. A vida não é sobre merecer. É sobre aceitar ser o canal pelo qual o milagre se manifesta. Você não está esperando o momento certo. O momento certo está esperando você. Tudo o que você quer já existe, mas o universo só entrega quando sente que você decidiu receber. Então decide. De verdade. Agora.
Decide ser a versão que o medo não quer que nasça. Decide não voltar para o mesmo ponto. Decide que acabou a era do quase. Olha em volta. O mundo é pó. Sopra. Sopra o medo. Sopra o passado. Sopra tudo o que já não serve. E o que ficar é você. Cru. Vivo. Inteiro. Você não está atrasado. Você está no exato segundo em que tudo muda. E se a vida for um jogo, hoje você destravou o código. A trapaça não é mágica. É consciência. E agora que você sabe, age como quem sabe. Anda como quem lembra. Fala como quem já venceu. Porque quem entende o próprio poder não implora pela sorte. Ele cria destino. Se isso fez sentido para você, não guarda. Compartilha. Alguém precisa ouvir isso hoje.